né, a sua disponibilidade em falar com a gente. Alguns colegas não puderam comparecer. Tivemos também um evento ontem, enfim, alguns vão preferir assistir num segundo momento, né? O senhor nos autorizou a fazer essa disponibilização, né, claro, com outros colegas. Muitos aqui até me cobraram aqui se eu realmente vou disponibilizar, já que a gente não colocou no YouTube. Eu já confirmei que sim, enfim. Então, é uma matéria realmente de grande interesse, né, de todos nós. É uma matéria recente, né, que a gente, querendo ou não, a gente está um pouco perdido, né, quanto a certas interpretações, enfim, o medo de aplicar retroativamente certas questões, e tenho certeza que o senhor vai nos auxiliar, vai nos contribuir muito com essa perspectiva do senhor sobretudo quanto ao seu avançado, né, conteúdo acadêmico, né, que temos aqui. E aproveito o ensejo para anunciar, então, aos colegas aqui presentes, o nosso conferencista de hoje, professor Carlos Nelson Conder. Ele é professor de Direito Civil da UERJ e da PUC-Rio. Ele é doutor e mestre pela UERJ, especialista em Direito Civil pela Università di Camerino, na Itália. E revelo também que eu tive conhecimento do Dr. Conder através de conferências dele, né? Então, eu sou um grande curioso do direito. Eu passo muito tempo do meu dia, e isso todos os dias, eu assisto pelo menos uma palestra por dia, pelo menos, e eu sempre procuro, né, nomes, palestras interessantes, e eu vi aquela palestra sua na PGE do Rio, né, eu fiquei muito encantado com a sua didática, com a sua profundidade, sua objetividade e densidade, né, ao falar. E então isso me fez anotar o seu nome para quando fizermos conferência de Direito Civil, né? E então gostaria de agradecer, tá, a sua disponibilidade aí de falar com a gente, de gastar seu tempo para compartilhar seu conhecimento com a gente. Gostaríamos que fosse um evento presencial, mas a situação atual não nos permite. Mas, enfim, sinta-se bem recebido e abraçado, acolhido pelos magistrados goianos. Somos muito calorosos nas nossas recepções. Os próximos eventos que forem presenciais, certamente marcaremos um churrasco pós-conferência. E, enfim, professor, então sinta-se inteiramente à vontade para adotar o formato ou a metodologia que o senhor preferir. Tá? Se quiser fazer uma exposição ininterrupta, com perguntas ao final, se quiser provocar durante a exposição, enfim, fique inteiramente à vontade, o espaço é todo seu. Tá? Estamos ansiosos por ouvi-lo. E já vou aqui também fazer o seu destaque de vídeo. E ok, então já estamos a posto. Obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Tiago. Agradeço muito a gentileza desse convite, suas palavras tão carinhosas. Eu me sinto muito prestigiado e fico feliz que você já tenha assistido alguma palestra minha, que aí eu acho que a decepção não será tão grande quando as pessoas não vêm antes, né, quando se baseiam só nos textos, na leitura. Eu agradeço de maneira geral pela oportunidade de partilhar algumas reflexões aqui. Eu acho que mais do que tudo, esse é um momento oportuno para debate, mais do que para uma disposição, porque eu confesso que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas sobre esse tema que nós escolhemos para debater hoje, e gostaria muito de ouvir de vocês a experiência dos magistrados sobre o que acham que pode dar certo, o que acham que pode dar errado. Esse, afinal de contas, é um tema em que a gente especula muito sobre como que ele pode funcionar, mas, na verdade, a gente não tem nenhuma certeza, nenhuma grande convicção sobre o tipo de problema que a gente não tem como antecipar, né? De modo geral, a minha ideia, então, é fazer uma exposição geral do projeto, mas, principalmente, priorizar uma oportunidade de debate que nós temos aqui, de ouvir um pouco as dúvidas e as questões que vocês levantaram. Eu vou colocar algumas dúvidas minhas também.
Se preferirem, eu posso fazer uma exposição geral e depois debatemos ao final, ou também se alguém tiver alguma questão que queira colocar no processo, não tem problema nenhum. Eu separei aqui só, vou te pedir depois permissão para colocar os artigos, né? Uma apresentação de PowerPoint só com os artigos, porque acho que a gente ainda não está familiarizado muito com o texto dos dispositivos, mas vamos usar ele só como uma base para a gente prosseguir nesse debate. Eu acho, de modo geral, é importante a gente contextualizar. Eu acho que todos nós estamos vivendo essa situação única e profundamente angustiante, né, da pandemia como um todo. E enquanto os profissionais de saúde estão trabalhando na linha de frente, nós juristas ficamos com uma sensação meio de impotência, de angústia sobre o que fazer, como fazer. E eu acho que, no fundo, o que a gente pode fazer é isso, né? Pensar normas, interpretações, decisões, medidas que podem ser tomadas no plano do direito para minimizar os efeitos da pandemia. Sejam os efeitos diretos, né? Seja minimizar os riscos de exposição, os perigos para a saúde das pessoas, seja também minimizar os efeitos econômicos, os efeitos sociais que essas medidas, que as medidas de contenção, de isolamento podem trazer. Mais à frente, eu acho que o direito vai ter um papel muito importante nisso. E aí, acho que nesse contexto que entra um pouco o RJET, né? Entra um pouco esse regime jurídico emergencial transitório, esse nome tão estranho que foi dado, também chamado da lei da pandemia por alguns, eu acho ainda mais assustador esse termo. Mas eu acho que o RJET é um esforço do nosso ordenamento de tentar buscar um equilíbrio nessa situação um pouco angustiante da pandemia, ou seja, nós, em situações de emergência, pensando aqui em geral, na nossa vida pessoal, nós, em situações de emergência, tendemos a querer tomar medidas, mas que muitas vezes são um pouco imprudentes, um pouco temerárias, que a gente não tem uma visão do todo, uma visão de totalidade, e isso pode gerar efeitos sistêmicos dramáticos, né? Às vezes, aquele que é justo naquele caso concreto, a gente esquece que, se for multiplicado, se for generalizado, gera um problema, gera consequências mais drásticas. Então, eu acho que o RJET vai um pouco por essa linha de tentar medidas necessárias, úteis, importantes nesse momento, mas também não se deixar levar por um certo pânico coletivo, por um certo furor legislativo. Isso foi nitidamente um viés do RJET. O RJET veio de uma iniciativa, ao que tudo indica, do ministro Toffoli, foi um anteprojeto redigido por uma comissão de juristas muito prestigiosos. Ministros do STJ tiveram uma participação bastante importante. Eu cito aqui também, entre os grandes juristas, o professor Otávio Rodrigues, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, da USP, da Federal do Paraná, respectivamente. Tiveram um trabalho extremamente dedicado e cuidadoso no sentido de equilibrar isso, e que foi muito influenciado por legislações estrangeiras, né? A gente teve exemplos a seguir, seja a legislação inglesa, seja a americana, seja a alemã, que também está sendo muito influente, cada uma numa linha um pouco diferente. Enquanto a legislação inglesa, por exemplo, foi extremamente contida, basicamente só uma dilação de prazo, uma suspensão de certas normas, a legislação alemã, vocês sabem, teve uma iniciativa extremamente proativa no sentido de viabilizar a recuperação de empresas, decretar moratórias, adiamentos de pagamentos, medidas assim. E a gente ficou num meio termo, bastante contido, ainda mais contido, porque o RJET sofreu inúmeros vetos, né? Nos últimos... O projeto foi aprovado em mais ou menos um mês e passou quase que o tempo máximo que poderia passar aguardando a sanção presidencial, e a sanção veio com diversos vetos. Então, é também uma legislação que acaba chegando para a gente já um pouco prejudicada, seja pelo tempo que levou para ser aprovada, enquanto essas legislações estrangeiras que eu citei foram aprovadas em semanas, no máximo um mês, a nossa levou 3 meses para ser aprovada, foi aprovada também com diversos vetos, com diversas posições do Executivo de não permitir as medidas que estavam sendo originalmente previstas. Então, minha ideia hoje aqui, sem me alongar tanto, é discutir um pouco com vocês não só os dispositivos que foram efetivamente aprovados, mas mencionar também os vetos, as razões dos vetos, porque acho que os vetos podem vir a ser derrubados pela Câmara nessa queda de braço que a gente está testemunhando entre o Executivo e o Legislativo e o Judiciário, infelizmente nesse momento que era tão importante a convergência aí dos poderes. Mas eu acho que diversos vetos podem ser derrubados, e mesmo os que não sejam, eu acho que as questões levantadas podem ser interessantes para pensarmos em termos interpretativos de normas
já pré-existentes. Aliás, isso já me antecipando, muitos dos dispositivos do RJET são dispositivos que poderiam o resultado deles poderia ser alcançado sem a necessidade de uma legislação específica, ou seja, poderiam ser alcançados interpretativamente. Eu acho que ele vem numa preocupação também de uniformizar entendimentos jurisprudenciais, de aumentar o grau de segurança sobre interpretações possíveis dos dispositivos pré-existentes. Então, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo aqui, dentro dos meus limites da tecnologia, doutor Tiago, colocar aqui. Você está conseguindo ver a apresentação? Ótimo. Vamos tentar, então, entrar efetivamente nos termos do RJET. E aí eu gostaria de começar logo pelo primeiro artigo. O primeiro artigo já tem algumas observações importantes para a gente, porque ele delimita o âmbito de alcance dessa legislação. Então, ele já de início fala que se institui normas de caráter transitório e emergencial. Sobre isso, a gente teve que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, as normas não são transitórias, ao contrário do nome da própria legislação, porque não há um prazo de vigência, ou seja, não há uma data fim da qual o RJET vai parar de estar em vigor. A gente espera que a pandemia seja transitória, mas, na verdade, as normas em si têm uma vigência potencialmente limitada. E, realmente, elas devem perdurar por muito tempo. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente vai falar da suspensão dos prazos prescricionais e de uso capião, daqui a 10 anos a gente ainda vai estar tendo que invocar disposições do RJET para poder fazer a conta do curso do prazo prescricional. Então, vai haver uma discussão grande, algumas normas têm uma vertente interpretativa que podem até ser invocadas antes. Então, na verdade, o transitório aí seria para o foco da atuação dessa legislação, mas não pela própria natureza dela. Também uma ênfase que foi peculiar do nosso ordenamento foi restringir a normas que atingem o direito privado, relações jurídicas de direito privado. Ou seja, a gente não teve, como outros países, um mesmo projeto legislativo que trabalhasse com várias vertentes, incluindo o direito público, outros aspectos. Então, administrativo, tributário, essas questões ficaram sendo discutidas em outros projetos legislativos, que talvez ainda venham a ser aprovados, não sei. Mas aqui é uma restrição importante com relação a essa delimitação de direito privado. Durante o processo de trâmite na Câmara, diversas sugestões foram feitas, inclusive eu participei de um grupo que fez um certo número de sugestões, e uma das questões que foi cogitada foi estabelecer expressamente que era uma lei aplicável também às sociedades de economia mista e empresas públicas, porque sempre surge essa dúvida sobre essa hibridez dessas entidades. Então, isso não acabou entrando no projeto, mas eu acho que interpretativamente é importante a gente lembrar, isso abrange todas essas normas de direito privado, inclusive pessoas jurídicas que, embora tenham a participação acionária do poder público, são pessoas jurídicas tratadas como direito privado, submetem às normas de direito privado. Também importante nesse primeiro dispositivo, ele fixa um termo inicial dos efeitos da pandemia, que é o dia 20 de março. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque, na verdade, isso não significa que não se possa alegar a efeitos da pandemia no âmbito jurídico antes disso, porque é claro que já em fevereiro se faziam sentir alguns efeitos da pandemia, a gente já tinha algumas normas, inclusive, prevendo que a gente estava numa situação de emergência, mas eu acho que a interpretação que a gente tem que dar é que ele firma meio que uma presunção a partir dessa data de que estamos sofrendo todos os impactos da pandemia. Ou seja, antes disso seria necessário comprovar, seguindo a regra normal, que aquele contrato, que aquele vínculo jurídico, que aquela relação foi afetada de forma específica pela pandemia. E aí eu vou, até para a gente fazer algo mais sintético, eu vou fechar, em vez de seguir a ordem exata dos artigos, em grupos de normas que tenham mais ou menos o mesmo estilo de atuação, a mesma finalidade. Então, primeiro, eu colocaria para vocês normas que visam a suspensão de prazos. Eu acho que é a medida mais tímida e mais pacífica e mais incontroversa, que é aquela ideia, durante o isolamento social, nós não temos como tomar certas medidas práticas e procurar um advogado, ajuizar uma ação, porque estamos restritos, estamos à quarentena, e isso não pode exigir de um credor, de um proprietário que arrisca a sua própria vida, a sua saúde para cumprir um determinado prazo. Então, a primeira medida, e isso aconteceu em quase todos os ordenamentos que previram regulamentações transitórias, foi suspender os prazos prescricionais. Ou seja, a partir da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro, os prazos prescricionais estão suspensos. Essa já é uma das normas que foi mais prejudicada pela demora na aprovação do RJET, porque realmente, até agora, uma série de situações já prescreveram e os credores não puderam alegar isso,
alguns juristas têm discutido se seria possível retroagir para cobrir essas situações, de repente justificando que o credor estava impossibilitado de tomar alguma medida porque estava em isolamento social. É uma situação extremamente delicada, porque seria, em princípio, um ato jurídico perfeito, uma situação consumada de prescrição. Então, talvez retroagir para pegar prazos que ainda não tivessem consumados seria mais fácil do que retroagir para pegar os prazos já consumados. Acho bastante delicado isso. Mas o fato é, a partir de agora, pelo menos a partir do dia 12, que foi quando entrou em vigor a lei, até o dia 30 de outubro, estão suspensos os prazos prescricionais. Isso vai gerar uma certa dor de cabeça para nós, advogados, para vocês, magistrados, porque, como eu disse, é uma suspensão. Então, imaginem, por exemplo, um processo ajuizado em 2030, em que há uma discussão se já está prescrito o direito ou não está prescrito o direito. Nós teremos que nos lembrar que lá em 2020, durante alguns meses, ficaram suspensos os prazos prescricionais, porque isso vai empurrar todos os prazos. Então, por exemplo, o prazo de 10 anos para a responsabilidade contratual vai ser 10 anos e, na prática, aí uns 3 meses a mais por conta dessa norma. Então, ficaremos constantemente relembrando isso para poder fazer essa contagem dos prazos. Nisso, até o professor Anderson Schreiber fez uma sugestão na época do trâmite do projeto bastante interessante, que era, em vez de suspender os prazos, apenas dilatar o término, prorrogar o término dos prazos, ou seja, os prazos que se vencessem durante a pandemia ficariam adiados até outubro. Talvez tivesse sido uma solução mais simples, mais estratégica, mas optou-se aí por manter a ideia da suspensão. E, além disso, esse artigo abrange não só os prazos prescricionais, aos quais nós já estamos acostumados à hipótese de suspensão, mas também prazos de decadência, que tradicionalmente não se suspendem, não se interrompem, salvo disposição legal em contrário. Então, essa justamente passou a ser uma nova disposição legal em contrário, suspendendo aí os prazos decadenciais também. Além disso, também na mesma linha foram suspensos os prazos para aquisição por uso capião. A gente hoje em dia não trata mais o uso capião como uma prescrição, né? Aquela antiga ideia da prescrição aquisitiva, mas no fundo a lógica é mais ou menos a mesma. Eu não posso exigir de um proprietário que está em isolamento, que está em quarentena, que ele seja obrigado a sair para evitar que um usurpador da posse dele consume o prazo e se torne proprietário daquele bem. Então, pela mesma lógica, também da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro, estão suspensos os prazos também para aquisição por uso capião. Uma outra hipótese de suspensão dos prazos, e essa que já é um pouco mais complexa, foi relativa ao prazo para abertura e fechamento de inventário. Esse é um prazo tradicionalmente mais curto, né, 30 dias, mas, então, nesse caso, justamente se acolheu aquela outra modalidade que foi dilatar o termo do prazo, ou seja, na verdade, adiam-se a contagem dos 30 dias para o final da pandemia, ou que se espera seja o final da pandemia. Ainda vamos ver se talvez esse prazo vai ter que ser adiado legislativamente mais uma vez, mas é para a partir de 30 de outubro de 2020. Aqui já também uma observação importante é que aquele termo inicial em 20 de março, que a lei começa abrindo dizendo que a partir dali surgem os efeitos da pandemia, a própria lei excepciona em certos dispositivos, como é o caso aqui, dizendo que se refere às sessões abertas a partir de 1º de fevereiro. Então, na verdade, 1º de fevereiro, o prazo terminaria em 1º de março, embora a lei só tenha previsto 20 de março, mas, na verdade, retroage nisso para dizer, olha, desde 1º de fevereiro, então, está, nesse caso, o termo inicial adiado para 30 de outubro. Então, em princípio, não teremos preocupações com inventários a serem abertos nesse período, e de 30 de outubro a 30 de novembro teremos uma pequena enxurrada de inventários, porque estarão todos aguardando aí o final desse prazo. No tocante ao prazo de término, aquele prazo de 12 meses previsto pelo artigo 611, na mesma linha dos prazos prescricionais e do prazo do capião, a opção foi por suspender esse prazo também da entrada em vigor até 30 de outubro, contanto que o inventário tivesse sido iniciado antes de 1º de fevereiro. Aqui, eu não sei isso aí, consulto vocês, doutor Tiago, os demais que estão assistindo, como é que funciona aí na legislação goiana, mas eu sei que está tendo muito problema em São Paulo, porque a legislação estadual paulista prevê um prazo diferente do CPC para combinar aquela multa pelo atraso na abertura do inventário. Então, está uma discussão enorme sobre se, nesse caso, prevalece o RJET ou prevalece o prazo da legislação estadual. Isso vai pipocar, eu acho, em vários estados. Tem até uma dúvida sobre a constitucionalidade da competência estadual para estabelecer esse prazo, ou se a competência estadual é só para prever a multa para efeitos fiscais. Isso a gente também vai ser uma questão aí para a gente
pensar sobre esse assunto. Outro prazo que foi suspenso, esse é uma história, uma novela, né, é a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que essa lei está aí tentando, coitada, entrar em vigor há muito tempo, brigas e brigas e brigas, e é uma lei importantíssima para nós. A gente está vendo agora, então, com a tecnologia, o impacto que a tecnologia trouxe para a gente nesse momento de isolamento, como a proteção de dados é fundamental, aquela privacidade clássica nossa do direito a ficar sozinho não dá mais conta. Precisamos ter um direito a ter controle sobre os nossos dados. E então havia um anseio muito grande para que a lei entrasse em vigor, mas uma certa queda de braço aí para entrar, não entrar. E nisso o RGET entrou pelo meio termo, que foi suspender apenas a vigência das sanções previstas pela lei. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, com todos os outros efeitos que ela prevê, entraria em vigor na data efetivamente prevista, mas as normas que prevêem sanções, a imposição de multas, por exemplo, administrativas por caso de violação, vão só entrar em vigor no dia 1º de agosto de 2021. Então, até lá, pelo menos, as sanções, as empresas, as pessoas jurídicas, de modo geral, ficam isentas de sofrer sanções por conta disso. Outra linha, além da suspensão de prazos que o RGE tomou, foi de suspender certas normas, a aplicação, na verdade, de certas normas. A gente tem aqui, passar pontualmente, porque também não é muito a minha área, mas também seja o menor interesse de vocês, três, na verdade, ilícitos concorrenciais, cuja previsão, na verdade, de presunção de ilícito concorrencial estão suspensas, seriam situações, por exemplo, de cobrar preço abaixo do preço de custo para fabricação, para venda, de certo bem, que era um exemplo de chamado preço predatório, ilícito concorrencial, sujeito que abaixa o preço para poder quebrar os seus concorrentes, que na situação atual que a gente está vivendo é altamente improvável que alguém faça isso com o objetivo de quebrar um concorrente. As pessoas fazem isso nessa situação para tentar sobreviver à desgraça econômica também resultante da pandemia. Então, não é provavelmente uma situação que vai se isentar, não pode cobrar preço predatório, não. Esses ilícitos concorrenciais continuam podendo ser investigados depois pelo CAD, judicialmente, mas pelo menos não se presume a existência do ilícito só por essas práticas. Por exemplo, também ato de concentração que era considerado formação de consórcio, reunião de empresas, que nessas situações também são medidas que às vezes as empresas vão buscar para tentar sobreviver e que não deve se presumir, então, serem ilícitos concorrenciais. Mais próximo da nossa atividade cotidiana, outra norma que ficou suspensa foi o direito de arrependimento do consumidor, especificamente quanto a produtos perecíveis, produtos de consumo imediato e medicamentos. A gente sabe que o artigo 49 do CDC prevê aquele direito de que quando o consumidor compra alguma mercadoria pelo telefone ou pela internet, nessas situações ele teria até 7 dias para poder se arrepender e devolver o produto. É um dia de arrependimento puro, ou seja, não se compara aquelas situações que o produto vem com defeito, não tem nada a ver com isso. Obviamente, se o consumidor recebe produto com defeito, vai poder reclamar naturalmente. Mas é aquela situação em que ele direito potestativo dele de resolver esse contrato, devolver o produto e não querer mais, sobre a lógica de que, como ele comprou à distância, ele não viu, não sentiu o produto, não sabe as suas características exatas e aí, às vezes, quando recebe, se decepciona. Aqui, na verdade, é uma daquelas regras que talvez não fosse tão necessária. Interpretativamente, a gente poderia alcançar um resultado similar. Nosso ordenamento tem essa regra de forma genérica, enquanto em outros ordenamentos, o direito de arrependimento vem com uma série de restrições expressas. Então, na prática, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina já vinha observando que esse direito de arrependimento do artigo 49 não é absoluto, que é necessário levar em conta eventuais riscos de abuso por parte do consumidor, por exemplo, o produto perecível. Naturalmente, se o produto perecível chega, perece, eu não posso depois querer devolver e falar, não gostei, não quero mais. Produtos de consumo imediato, não faz o menor sentido. Então, no fundo, é uma norma que interpretativamente já poderia ser alcançada, mas talvez tenha sido bom, tenha sido conveniente colocar ela aí expressamente. No caso dos medicamentos, eu acho que talvez tenha sido um receio preventivo, já que muitas pessoas estão comprando medicamentos pela internet, aí estejam com alguma preocupação, com medo da devolução, gerar um problema com isso. Eu confesso, não sei da experiência de vocês, nunca vi. Outro dia eu estava assistindo uma palestra da professora Cláudia Lima Marques, que é a grande referência nisso, falou, eu nunca vi um caso de arrependimento na compra de medicamentos, né? Mas eventualmente pode acontecer e talvez a norma nesse ponto tenha alguma utilidade específica, alguma utilidade mais prática.
Um terceiro viés que o RJET tomou são medidas um pouco mais incisivas, e aí a gente sai um pouco daquela padrão mais tímido, mais contido da legislação emergencial, que são medidas efetivas para evitar aglomerações, que a gente sabe que é a principal fonte de contágio e dispersão do vírus. Então, nesse sentido, generalizou-se algo que já estava sendo desenhado, mas para não haver dúvida, que foi a admissão da Assembleia por meios eletrônicos. Não fosse a tecnologia da comunicação, não estávamos nós aqui tendo essa oportunidade preciosa de travar diálogos. Então, na verdade, isso generalizou e hoje em dia tudo que a gente tem feito tem sido por via internet, via mecanismos de videoconferência. Então, o RJET prevê várias regras admitindo expressamente a validade dessas assembleias, dessas reuniões exigidas por lei para certas medidas, por uma via eletrônica, seja ela qual for. É uma medida maravilhosa, é uma medida importantíssima, mas temos que tomar um certo cuidado sempre, porque não pode ser uma panaceia. A gente sabe que existem situações em que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de acesso a esses meios, seja por questões econômicas, seja até por falta de conhecimento, tecnologia. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do artigo 12, que prevê que a Assembleia Condominial poderá ser feita dessa forma. Temos que tomar cuidado, porque ela pode ser feita dessa forma, mas a convocação de todos os condôminos tem que ser feita de uma maneira que possa garantir que todos eles sabem da Assembleia e têm acesso a isso. Então, a gente sabe que é muito comum pessoas mais idosas terem dificuldades, então isso tem que ser visto sempre com um certo equilíbrio, com uma certa parcimônia, mas é extremamente importante, as votações vão poder acontecer, então, tomadas as medidas de cautela é fundamental. Veio aí no bojo um artigo 13, aí falando algo que para a gente é mais ou menos óbvio, mas talvez para não ter dúvidas, de que é obrigatória a prestação de contas do síndico, ou seja, o síndico não pode se isentar da prestação de contas alegando as dificuldades decorrentes da pandemia. Nessa mesma linha, também a Assembleia por meio eletrônico para a reunião de associações, os atos constitutivos da pessoa jurídica, o 59 se refere especificamente a associações, e aqui a gente chega num problema que foi o primeiro veto, que foi o artigo 4º. O artigo 4º previu uma regra geral, bastante importante, que falava, olha, pessoas jurídicas, de modo geral, podem fazer as assembleias por via eletrônica, que era o caso, os incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil, são as associações, as sociedades e as fundações. Em princípio, a razão desse veto foi de uma suposta incompatibilidade com a medida provisória 931, que antes disso já tinha, de uma forma um pouco assodada, previsto para certas sociedades medidas que viabilizavam a assembleia eletrônica. Então, a MP 931 prevê que as sociedades anônimas, que as sociedades limitadas e, salvo engano, as cooperativas poderiam fazer assembleias eletrônicas. E esse artigo supostamente foi vetado porque ele entraria em conflito com a MP e isso não seria admissível, isso daria um problema, isso feriria aquelas regras relativas à MP que ainda esteja em tramitação, que ainda não tenha sido aprovada pelo Congresso, então o artigo foi vetado. É uma questão um pouco delicada, porque esse artigo, na verdade, é muito mais abrangente que o artigo da MP, porque a gente pode pensar, olha, a MP não cobre fundações, a MP não cobre sociedade simples, então, na verdade, vai ficar um vácuo aí por esse veto que não é coberto pelo MP 931. E, além disso, tem uma outra questão delicada, esse artigo 4º era muito mais incisivo que a MP, porque a MP previa a possibilidade das sociedades adotarem a Assembleia por meio eletrônico. E pela redação do artigo 4º, elas deveriam ser feitas por meio eletrônico. Ou seja, o artigo, na verdade, vedava a realização de assembleias presenciais para essas pessoas jurídicas. O que já gerou uma certa dúvida na época da tramitação, nós debatemos isso, não era bom ter um parágrafo único ressalvando que, olha, se for feito mesmo assim, ela não é inválida por causa disso, alguma discussão, mas o artigo acabou sendo vetado. Vamos ver se esse veto vai ser derrubado ou não. Eu não acredito que tenha muita dificuldade, eu acho que não vai ter muito problema, porque na prática as assembleias vão ser por meio eletrônico e acho que não vai ter. A gente sabe que sociedade sempre tem essa disputa entre sócios, talvez um sócio queira fazer presencial justamente para intimidar os outros sócios para não irem na assembleia, mas isso obviamente vai passar por um controle judicial que vai poder ser feito avaliando o caso concreto, então não acredito que isso também vai dar muito problema. Mas era um artigo que era extremamente interessante, é pena que tenha sido vetado. Muito mais dramático e mais polêmico, isso durante todo o processo de tramitação do projeto foi bastante controverso, era também uma medida para evitar aglomeração, a previsão no artigo 11 do RJET, vetado também, de dar poderes para o síndico
coibir atos de aglomeração no âmbito do condomínio. Especificamente, ele poderia restringir a utilização de áreas comuns, como playground, piscina, academia. Isso varia muito, é muito difícil, né, regular. Isso estava discutindo outro dia com o professor Rodrigo Toscano, falando sobre como os condomínios são muito diferentes, lugar para lugar. Tem microcondomínios, tem aqueles macrocondomínios. Mas, de modo geral, o artigo atribuía ao síndico o poder de evitar a contaminação pela proibição das áreas exclusivas, mas também proibir os condôminos, no uso das suas áreas exclusivas, realizar festas, reuniões que aglomerassem pessoas. O inciso 2 prevê isso expressamente para evitar a propagação do vírus. E isso gerou bastante controvérsia. Acho que havia um certo medo de um síndico com superpoderes que pudesse virar um tirano, um autoritário. A gente sabe que em condomínio isso não é incomum. Então, havia um receio muito grande com relação a isso. Esse artigo foi bastante debatido, bastante controverso. De modo geral, a minha impressão é de que ele é mais um artigo que consolidaria algo que poderia ser admitido interpretativamente. A gente tem lá nas regras tradicionais do Código Civil a regra prevendo que o síndico tem o dever de representar o condomínio praticando os atos de interesse comum, de evitar danos, que os condôminos têm o dever de zelar pela salubridade do ambiente. Então, que na prática, já interpretativamente, poderia se admitir que o síndico, nesse contexto, tem o poder para interditar o uso de áreas comuns, para coibir festividades mesmo nas áreas exclusivas, em nome dessa salubridade. Ou seja, o condômino que fizesse isso estaria violando o seu dever de condômino e o síndico estaria agindo em nome do interesse comum. E aí, obviamente, caberia fazer um controle, com base no caso concreto, contra arbitrariedades, né? Eventualmente, se tem um síndico que toma medidas extremas ou medidas contraditórias, às vezes o sujeito libera o uso de certa área comum, mas não libera da outra, que o risco de contaminação... Não, mesmo isso seria objeto de um controle judicial. Mas, em princípio, o artigo foi vetado. Em princípio, por conta dessa questão do medo do síndico invadir, mas também a gente sabe que está por trás uma disputa ideológica muito forte sobre se essas medidas de evitar aglomeração devem ser enfatizadas, como o legislativo, como o judiciário tem feito de maneira mais incisiva, ou a perspectiva do executivo de que deve haver uma certa liberalização, de não interferir muito. Há essa polarização que transparece aí também no veto desse artigo. E aí a gente tem medidas também de proteção individual da saúde das pessoas. Essas talvez ainda mais incisivas. A primeira foi a restrição à prisão civil por dívida alimentícia. A gente sabe que a dívida de alimentos é a única dívida que até hoje se admite como sanção aquela prisão coercitiva, né? A prisão não punitiva, a prisão para forçar aquele devedor que tem condições de pagar, de cumprir. Mas se entendeu que nesse contexto seria extremo, seria absurdo você usar essa medida numa situação em que o sujeito vai para uma instituição penitenciária e ser exposto a um risco de contaminação gigantesco nesse contexto. O curioso é que, diante disso, a norma adotada pelo RJET foi prever a prisão na modalidade domiciliar. E aí o professor Aguirre João Aguirre tinha feito uma sugestão na época da tramitação no Congresso, falando, olha, faz muito mais sentido, então, suspender a prisão, porque prisão domiciliar estamos todos, né? Na prática, agora, no fundo, estamos todos vendo uma certa prisão domiciliar. Então, no fundo, vai ser quase um prêmio para o devedor inadimplente de pensão. Ele diz, olha, você vai ter que ficar em casa. Ele, bom, tudo bem. Ele cumpre lá os 3 meses de máximo de prisão por débito alimentício e vai depois estar liberado porque já vai ter cumprido. Então, talvez tivesse sido melhor, acho até que tinha uma decisão do STJ há algum tempo atrás, da terceira turma, falando isso, simplesmente decidir por não fazer a prisão civil. Olha, tem outros meios, por enquanto, de pressionar esse devedor a cumprir, vamos buscar penhora de bens, penhora online, medidas de outra natureza, e aí quando acabar e a coisa se normalizar, a gente volta à prisão civil, ele vai cumprir lá a sua sanção. No fundo, a norma ficou um pouco vazia nesse sentido de prever a prisão domiciliar em vez de suspender. Outra regra que foi meio surpreendente, o veto, era uma regra que previa a impossibilidade de conceder liminar naqueles casos de despejo mais básicos, mais simples, por se entender que, olha, mesmo inquilino estando inadimplente, muita gente vai estar inadimplente nessa época por questões pessoais, porque dificuldade de emprego, prestadores de serviço que vão
parar de receber. Então, se entendeu, e isso foi muito comum em diversos ordenamentos, se entendeu que era uma situação injustificada, o sujeito vai ser jogado na rua e aí vai estar exposto lá ao ambiente, até encontrar um outro apartamento, encontrar imóvel nesse contexto vai ser muito difícil. Então, se entendeu que era uma medida salutar coibir o despejo liminar, ou seja, até outubro, não é que a pessoa não vai poder ser despejada, mas não poderia ter aquele despejo antecipado. E é uma medida bastante básica, me parece. Olha, eu vou adiar uma tutela que é provisória, que já seria provisória, eu vou adiar para um contexto em que seja ponderada aí a proteção do devedor, do executado, né? Com o interesse do credor. Mas foi vetado também, por se entender que o locador ia ficar desprovido de meios para cobrar os aluguéis, o que parece um pouco estranho, parece muito mais, de novo, aquela disputa ideológica sobre não interferir nas relações econômicas, não, mesmo que seja em nome da tutela. Na versão original do anteprojeto, em seguida a esse artigo, tinha um outro artigo que seguia o modelo alemão e, mais do que impediu o despejo liminar, previa uma moratória parcial para os aluguéis, ou seja, previa que, durante o período da pandemia, os locadores seriam obrigados a dar um desconto nos aluguéis, que depois iria ser cobrado paulatinamente quando passasse a pandemia. Ou seja, se o seu aluguel era 1.000, você ia pagar 800, vamos supor, 850 durante os próximos meses, e depois você pagava 1.150 para repor esse locador lá na frente. Esse dispositivo nem chegou ao final do trâmite no Congresso, se entendeu que era uma intervenção excessiva, então não foi para frente, ficou só mesmo a questão da vedação de despejo liminar, que aparentemente foi derrubada, mas esse é um dos possíveis vetos que pode ser derrubado também no trâmite no Congresso. E uma última linha, me parece, que foi a mais controversa, sem dúvida, do RJET, foi a linha de buscar medidas para combater os efeitos econômicos da pandemia. Ou seja, em vez de serem regras para justamente tutelar a saúde das pessoas, eram regras para tutelar as relações econômicas que tivessem sido atingidas pela pandemia. Aí uma primeira era o artigo 6º, que também foi vetado, que previa que as consequências decorrentes da pandemia não terão efeitos retroativos. A preocupação aqui era muito grande com alegações oportunistas de pandemia, aquele devedor que já estava inadimplente, que já estava descumprindo o contrato, e aí falou, não, mas aí veio a pandemia, e aí, olha só, ficou complicado. Então, que em princípio não iria retroagir. É uma norma dessas que realmente serviria só para consolidar um entendimento jurisprudencial, porque, naturalmente, as normas que a gente tem, os institutos que a gente tem, aí ele menciona expressamente o artigo 393, referente ao fortuito, mas além das hipóteses de impossibilidade da prestação, a própria onerosidade excessiva são todos institutos que, na prática, já não retroagem a períodos anteriores à sua causa, né? Então, se houve um fortuito que me impossibilitou de cumprir um contrato, eu fico liberado daquele contrato a partir do momento que houve fortuito. Se havia débitos anteriores, eu vou ter que pagar os débitos anteriores. Se houve onerosidade excessiva, a revisão, a resolução retroage a data da citação, não retroage a data anterior àquele evento. Então, na prática, acho que há uma certa preocupação com o cenário que as pessoas começam a alegar e que talvez, por misericórdia, por empatia, fossem dadas decisões, mas que, em princípio, tecnicamente, não seria algo necessário. E o veto foi um pouco nessa linha, falar, olha, não é necessário porque a gente já tem institutos que cobrem essa situação, que trabalham com essa hipótese. Outra, talvez ainda mais incisiva, e esse, eu confesso, foi um dos dispositivos que nós já tínhamos sugerido retirar na tramitação, era o artigo 7º, que expressamente previa que não se consideram fatos imprevisíveis para efeitos de onerosidade excessiva aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição de padrão monetário. Isso, na prática, na verdade, a gente sabe, na esmagadora maioria dos casos, acho que todos, já não se considerava, eram raras as decisões que levavam isso em conta, até por serem medidas genéricas. Mas confesso que eu sempre fico muito reticente a afirmar genericamente esse tipo de coisa, né? Pois será que não tem um contrato no qual esse tipo de aumento de inflação ou essa variação cambial possa ser naquele contrato imprevisível o suficiente? E me parece que ela talvez seja um pouco destoe um pouco do espírito do RJET, que é só regular coisas que estejam muito intrinsecamente vinculadas à pandemia. Isso é uma coisa que é uma norma que acaba ficando um pouco genérica e tal. A norma até ressalvava, acho que com a esperança de ser aprovada, que isso não aplicava a relações de consumo nem a regra da lei do inquilinato. Então, na prática, ia trabalhar só com aquelas relações civis
mais paritárias. Mas, ainda assim, a norma foi vetada sob esse argumento de que a gente já consegue resolver essa situação com os institutos que a gente tem. Aqui há, naturalmente, uma insegurança, porque eu acho que a gente ficou tão perplexo diante da situação da pandemia que havia um certo receio de, olha, não, isso é uma coisa fora de tudo que a gente já pensou, então os institutos que a gente tem não servem para cobrir isso. Mas, no fundo, a nossa doutrina já vem nos últimos meses minudenciando os requisitos de cada um e falando, olha, isso aqui aplica a regra da impossibilidade parcial, isso aqui aplica a regra, a gente tem artigos muito bons sendo publicados sobre isso, especialmente no começo da pandemia. Aqui a regra da impossibilidade total, aqui aplica a onerosidade excessiva. A gente tem uma carência, fazendo só um parêntese aqui, de um sistema jurídico de proteção ao devedor que esteja superendividado, que esteja em poucas condições de pagar, porque a gente não tem um regime jurídico de insolvência muito bem regulamentado. Então, muitas das situações que acabam caindo, o sujeito acaba alegando, houve impossibilidade, houve onerosidade excessiva. Na verdade, não houve onerosidade excessiva. O contrato não ficou mais caro. A vida dele é que ficou muito mais complicada, né? Com a pandemia, ele passou a receber menos. E, infelizmente, a gente não tem ainda um instituto para isso. Há até um trâmite no processo legislativo de um projeto antigo sobre superendividamento, já tem alguns anos, mas que é muito focado nas relações de consumo também, embora muito importante. Então, há necessidade de desenvolver um pouco essas áreas, mas acho que talvez nisso tenha aparecido essa preocupação do artigo 7º, que acabou não indo tanto para frente. Além disso, havia uma preocupação, isso foi manifestado pelo professor Otávio, para a gente entender o contexto disso, com uma escassez de transporte durante a pandemia. Como a gente teve aquele trauma naquela época do greve dos caminhoneiros, ficou com medo, eu acho, de que durante a pandemia houvesse uma diminuição significativa dos meios de transporte, dos serviços de transporte. Então, esse foi certamente o dispositivo mais incisivo, os artigos 17 e 18, conhecidos como o dispositivo Uber, que era um dispositivo que previa que, durante a pandemia, as empresas, as sociedades empresárias teriam que dar um desconto, ou melhor, teriam que diminuir o quanto elas guardavam, o quanto elas retinham de lucro e aumentar o valor que efetivamente vai para o motorista. Estabeleceu-se aí 15%, um valor que, em princípio, não tem nenhum estudo profundo, aparentemente, para chegar a 15%, foi meio aleatório, mas você entendeu? Vamos dar para os motoristas que vão estar nessa época de pandemia, muito expostos, se arriscando muito, meio que um prêmio, uma recompensa durante essa época para estimular a existência de serviço de 15%. E isso realmente é complicado sempre, né? Quando a gente bota um particular, ainda que seja uma empresa, obrigando ele a financiar uma outra atividade de interesse público com o dinheiro do seu próprio bolso, é sempre algo delicado e que acho que, diante da postura que o executivo tem tomado, extremamente liberal, né, de não intervenção, realmente foi um dispositivo que chocou um pouco e gerou um certo problema. O artigo 7 fala de transporte individual de passageiros para aquelas modalidades, Uber, Rappi também, aqueles iFood, de entrega de delivery. O artigo 18 faz analogia com o nosso tradicional táxi, também seria o mesmo sistema, ou seja, se alguém detém a autorização do táxi, mas é outro motorista que faz as corridas, esse motorista teria direito também aos 15%, mas isso também foi vetado, não sei se esse veto pode ser derrubado. E, por último, a gente tem o artigo 19, que foi nessa mesma linha de uma preocupação com o transporte, que era prevendo uma possibilidade do CONTRAN flexibilizar as regras sobre transporte de caminhoneiro. Então, medo de que, talvez por falta de caminhões, as regras sejam muito rigorosas, então poderia se liberar coisas de pesagem, regras de capacidade. Autorizava, no fundo, a entidade administrativa a fazer essa liberalização. Também foi vetado, é até curioso, porque esse princípio dizem que foi uma iniciativa do próprio executivo, mas que depois voltou atrás, cancelou, mas era mais ou menos essa mesma lógica, de um receio de que a gente ficasse sem um sistema de transporte devidamente adequado. Bom, doutor Tiago, eram basicamente essas, eu fiz um panorama, tentei ser rápido aqui para não prejudicar o nosso tempo, mas queria mais ouvir vocês, ideias, dúvidas que surgirem. Eu fiquei aqui tentando antecipar algumas questões, mas acho que tem outras que vocês vão ter mais criatividade e experiência para pensar nelas. Obrigado, professor, pela sua conferência. Como eu disse, já adiantei bastante aos colegas, o senhor é bastante objetivo e
sem perder a densidade da argumentação. Muito, muito bom. Tá? Parabéns pela sua capacidade do magistério. Imagina. Obrigado. Eu indago aqui aos colegas aqui presentes, na nossa sala de conferência, se alguém deseja fazer alguma pergunta, não necessariamente ativando a câmera, quiser se utilizar apenas do áudio, ou quiser formular a pergunta por escrito, por favor, pode se manifestar. Enquanto os colegas se organizam, professor Carlos, pelo menos no âmbito civil, e eu que atuo em Caldas Novas, tenho uma grande quantidade de ações envolvendo condomínios edilícios, sobretudo porque a grande maioria dos condomínios não tem por proprietários habitantes de Caldas Novas. São pessoas de fora que utilizam ali como casa de veraneio. Então, as convocações e realizações de assembleias são sempre um gargalo, né, quórums, enfim, é sempre um grande entrave, né, na tramitação, desde a citação para localizar até efetivamente se consolidar, né, aquilo que se determinou, se apurar a veracidade das alegações, enfim. Houve recentemente uma enxurrada de ações visando prorrogação de mandato de síndico. Nessas situações em que o próprio RJET já prevê essa prorrogação, sobre o aspecto processual, quem o senhor entende que seria legitimado ativo e legitimado passivo? Quem que é o síndico, é o condomínio que entra contra o síndico, ou é um contra o síndico e no caso o condomínio vai ser pelo subsíndico que vai responder? Como que é a parte de legitimidade para se prorrogar, né? Inclusive, porque esses efeitos, né, professor, é apenas a partir da publicação da lei. Tiveram vários mandatos que se encerraram aqui em março e abril, né, que já tem, inclusive, e isso me atormenta bastante, professor. Se o senhor puder também nos auxiliar, porque, querendo ou não, existe a vinculação com o direito material também, né, quem tem interesse. Claro. A legitimidade ela tangencia, de certo modo, o direito material. De quem faz parte da relação jurídica, né, e quem tem o dever ou não, ou o poder de exigir, o dever de cumprir determinada regra. Como é que o senhor pensa sobre isso, professor? Mas, doutor Tiago, não sei se eu entendi perfeitamente. As enxurrada de ações que vocês estão sabendo são de condôminos protestando contra a prorrogação dos mandatos ou do síndico pleiteando a prorrogação? Não sei se eu entendi. O síndico querendo a prorrogação, ou às vezes o próprio condomínio querendo entrar, né? Então, são variadas formas, dependendo da banca de advogados, se entra de uma forma, né? Ou o síndico como autor contra o condomínio, ou o condomínio como autor e o síndico que é o réu. Enfim, como que o senhor... A questão eles querem prorrogar, não tem instrumentos materiais para isso, né? Não tem autorização, pelo menos nesse período anterior, para legitimar esse mandato, esse hiato que ficou entre o início de pandemia e proibição de aglomerações e a vigência desse RJET a partir apenas dessa publicação, a partir agora de junho, né? Então, houve um hiato aí. Como a gente preencheria isso, né, com legitimidade, como que o senhor... Primeiro, claro, a prorrogação eu até entendo plausível no mérito, né, mas sobre o aspecto formal e processual, como que a gente viabilizaria, né, essa questão? A grande, pelo menos no âmbito de Caldas, os condomínios querem, o síndico quer, todos concordam, mas só judicialmente
para se garantir a legitimidade desse mandato, inclusive para ele preencher cheques, enfim, teve toda uma alegação interessante e plausível sobre Claro. interesse jurídico, sim, isso é sem dúvida, mas como, né? Eles querem. Então, a banca de advogados ficava, bom, quem que vai ser o autor da ação, né? Se for o autor, não posso te defender aqui como réu, enfim. Ou se fazia um acordo, enfim. Como que seria? Não seriam interesses conflitantes, teoricamente? Como que o senhor acha que poderia se resolver o aspecto processual de prorrogação de síndico nesse hiato? Claro, não, uma questão interessantíssima. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Vou dar uma resposta de civilista que sempre implica um pouco com questões processuais, doutor Tiago, se você me permitir. Eu tenho a impressão que o meu movimento numa situação dessa seria ajuizar a ação o síndico em face do condomínio, porque me parece que ele está querendo o condomínio daquela coletividade que ele seja reconhecido como alguém legitimado a fazer isso. Mas eu não descarto a possibilidade também da ação ser ajuizada pelo condomínio, se aquele síndico entende que ele está legitimado a continuar a representar, e há um interesse do condomínio também ser mantido, em face da totalidade dos condôminos. Eu acho que, na verdade, as duas maneiras podem funcionar, porque realmente fica uma situação em que a lógica da legitimidade é sempre a lógica de substancialmente você está legitimado a ocupar aquela posição na entidade, que é o condomínio. Então, ou seja, o síndico, em princípio, só pode atuar em nome do condomínio se ele ainda está legitimado como síndico, se ele ainda é síndico efetivamente. Então, se ele está bastante convicto de que, olha, meu poder aqui, meu mandato aqui, especificamente está em vigor, ele poderia ajuizar a ação, me parece, em nome do condomínio e em face dos demais condôminos. Se ele, no entanto, entende que ele perdeu esse mandato e ele está pretendendo, na verdade, recuperar esse mandato, convalidar essa situação irregular em que ele se encontra, aí me parece que a argumentação soa mais para, no âmbito processual, ele ser autor, pessoa natural, e o condomínio ser o réu, pessoa jurídica. Então, acho que eu sairia meio, se for viável isso, pelo pedido. Na verdade, ele está pedindo que o mandato que ele já tem seja reconhecido, seja declarado válido, ou ele está pedindo ter um mandato que ele entende que não está regular e que ele quer que seja regularizado. Não sei se é uma saída meio 171 aqui, meio... Não. Mas eu acho que iria mais ou menos por aí. São situações que a gente nunca imaginou, né? Então, realmente, a gente tem muita dificuldade de puxar os nossos parâmetros tradicionais para isso, né? Não, justamente. Uma coisa que eu pensei também, ele como síndico, ele como réu, perdão, é de se pensar, será que então o síndico estaria praticando um ato ilícito a ser judicialmente regularizado ao não querer sua prorrogação, ou seja, ele seria um réu, teria que contratar seu advogado à parte. É meio estranho também isso, né? A gente pensou em tantas coisas, professor, que realmente... Não, realmente, nesse cenário, ou seja, dos demais condôminos quererem que ele continue síndico, porque não há condições de eleger. E ele tem que pagar um advogado para dizer que não quer, né? É um negócio assim... Eu acho dramático. Ser síndico já é uma função ingrata, né? Ainda por cima, olha, agora veio a pandemia, você vai ser eternizado como síndico aqui. Eu acho que na medida em que a Assembleia por meio eletrônico foi consolidada, foi reconhecida, não há razão para obrigar alguém a continuar síndico, a não ser que seja realmente uma situação de emergência, uma situação que não haja outra possibilidade. Mas é uma questão bem interessante, realmente vou refletir sobre isso. Eu acho que entrou aqui uma outra pergunta, eu te pedi ajuda para localizar aqui. Apareceu aqui no... Já saber se eu entende que as situações previstas na parte de contratos podem ser resolvidas com aplicação específica do CDC ou até mesmo do Código Civil, como caso fortuito e força maior. Na discussão eu passei meio rápido sobre isso, mas é uma pergunta interessantíssima. Eu acho que o tema de direito civil que mais tem frutificado, além do condomínio, na verdade, é a parte de contratos. A parte de família está também explodindo, mas não por institutos novos, mas por a quantidade de conflitos que o isolamento social tem suscitado entre os familiares, tem gerado muita questão. Mas essa parte de contratos é extremamente interessante, extremamente rica, porque
é raro a gente encontrar uma situação em que a pandemia efetivamente gerou um fortuito, uma força maior, ou seja, mais especificamente, uma impossibilidade total da prestação. Isso acho que é viável nos casos em que a ocupação, por exemplo, locação, que é o exemplo talvez mais recorrente, a ocupação do imóvel restou proibida, ou seja, não pode usar aquele imóvel, é realmente um caso de impossibilidade, a gente vai resolver o contrato. Mas a maior parte dos casos são situações em que, na verdade, há uma perda do que se esperava conseguir fruir graças àquele imóvel. É o exemplo, por exemplo, das locações em shopping center. Um artigo interessantíssimo do professor Aline Terra, que saiu no Migalhas, se eu não me engano, sobre essa discussão, como é que ficam as locações empresariais, locações não residenciais, né? Eu posso resolver com base numa impossibilidade, resolver, não tem que pagar mais aluguel, é uma suspensão. O que acontece? Na verdade, a gente tem algumas dificuldades aí para trabalhar. Primeira, os casos de impossibilidade, primeiro, não são uma impossibilidade completa, a pessoa continua podendo ocupar o imóvel, ela só não pode usar o imóvel como loja, né? Não tem, às vezes está fechado o comércio, não tem como fazer isso. E são hipóteses transitórias, né? Em princípio, isso vai acabar, então já não geraria resolução contrária, geraria suspensão. O que tem sido aludido, as situações que têm sido desenhadas sobre isso, a gente teria, na verdade, então, mais ou menos 3 cenários possíveis. O professor Eduardo Nunes também escreveu um artigo muito interessante. Depois eu posso também passar essas referências, doutor Tiago, se tiver interesse, para vocês circular, porque é um debate muito rico. A gente tem a situação em que, realmente, excepcional, foi proibido o uso daquele imóvel, ou seja, foi inviabilizado o próprio contrato, impossibilidade, e aí, se sendo temporária, suspende-se os efeitos do contrato, suspende o aluguel até isso, são hipóteses mais raras. A gente tem situações em que, na verdade, o que há é como se fosse uma impossibilidade parcial, ou seja, na verdade, eu não posso usar tudo aquilo que eu usaria daquele bem. E aí talvez seja um caso de reduzir, de rever proporcionalmente o valor a ser pago. Isso é uma discussão que tem sido muito grande, por exemplo, com os contratos de educação, os contratos de ensino. Se o ensino à distância, na verdade, menos do que o ensino presencial e por isso teria que ser remunerado por menos. Isso me parece, talvez, em âmbito universitário, em escola mais avançada, não tanto, mas pensando, por exemplo, em creche, é uma impossibilidade quase total. Então, acho que isso vai ter que ser dosado, seria um segundo cenário. E tem um terceiro cenário, que é uma situação extremamente interessante, que a nossa doutrina estava começando a discutir quando veio a pandemia. A gente não tem previsão expressa no ordenamento aqui no Brasil, mas já vinha sendo sustentada doutrinariamente, que é a chamada frustração do fim do contrato, que são aquelas situações em que a prestação em si ainda pode ser realizada, mas o objetivo daquele negócio se perde. Não o motivo individual pelo qual eu resolvi contratar, mas a razão pela qual a função que se perseguia com aquele contrato. Isso aparece muito nas locações empresariais. Olha, se eu tenho um estabelecimento empresarial e eu não tenho como fazer delivery, na verdade, e o shopping está fechado e não tenho o que fazer, o contrato está ali, mas o fim se desaparece. Esse foi um instituto originado do direito inglês, um caso, vocês já ouviram falar, coronation cases, casos da coroação do rei, que seriam pessoas que tinham alugado imóveis e barcos para assistir o desfile do rei que ia desfilar quando tomasse posse. E aí o rei ficou doente, ou pelo menos até isso é controverso, ele ficou doente mesmo, se foi uma desculpa, porque sabiam que ia ter um atentado, enfim. Cancelou-se o desfile e as pessoas que alugaram aqueles lugares poderiam ainda usar, mas perdeu completamente a finalidade, perdeu o objetivo. Então, talvez numa interpretação meio alargada do nosso conceito de objeto, ou entendendo isso como uma hipótese não prevista na nossa lei, mas cabível, se poderia resolver esses contratos sob a alegação de que houve frustração da finalidade, de que, na verdade, o contrato ainda pode ser executado, mas não vai se alcançar o objetivo que era almejado por ambas as partes, conjuntamente, ao fazer aquele contrato. Isso me parece ser uma cenário, ou seja, respondendo à pergunta aqui, me parece que nem tudo que a gente tem previsto na lei expressamente resolve essas situações, mas eu acho que a gente consegue, dentro da segurança do nosso ordenamento, dentro dos princípios que a gente tem no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue construir essas soluções de uma maneira equilibrada, né? Vamos tomar cuidado para também não sair um pouco dos nossos parâmetros tradicionais de controle. Obrigado, professor.
eu percebi aqui que muitos colegas enviaram pelo chat, mas de forma reservada. Não sei se foi proposital. Não, acho que aí para mim não veio, não. Para mim veio só essa pergunta aqui. Não, tem pelo menos umas 4 aqui. Pode me passar, então. Eu vou fazer, então, um repasse. Colega Lívia. Boa noite, Lívia, né? Obrigado aí pela presença. A Lívia pergunta, quanto à prisão civil, agora cumprida em regime domiciliar, como é a ideia para a fiscalização da medida? E eu puxo também, faço um acréscimo à pergunta do colega, que nesse período, o senhor já adiantou um pouco sobre essa questão da inutilidade, né, da perda até do caráter coercitivo dessa medida no presente contexto, sobretudo no caso de descumprimento. E aí, descumpriu? Vai ficar por isso mesmo? Talvez converter em regime fechado, penso que seja terminantemente proibido. Não sei se vai encarar como algum ilícito penal também, como desobediência, talvez. Mas, enfim. Então, aproveitando o gancho, né, na pergunta sobre a fiscalização e, no caso, também de descumprimento. Como é que o senhor pensa também quanto a esses 2 temas, fiscalização e descumprimento? Uma excelente pergunta, isso é uma angústia que era na gente, realmente, porque a lei prevê essa mudança de modalidade, mas não prevê o sistema de sanções e não prevê as medidas de fiscalização. A gente sabe que a prisão domiciliar, a grande dificuldade é essa, e mal ou bem, a gente falou isso aqui, que é praticamente uma situação que todos estamos, mas mal ou bem, nós ainda temos a liberdade de botar uma máscara, dar um pulinho ali no supermercado, na farmácia, respirar um pouco, voltar para casa, e a pessoa em prisão domiciliar sequer teria isso. Então, tem que haver alguma medida de controle e de fiscalização. Agora, realmente, generalizando isso, a gente já sabe que é uma dificuldade aí, eu não me arrisco a dar palpite, mas de onde eu sei no âmbito criminal, isso é uma dificuldade já de fiscalização da prisão domiciliar, a gente não tem a infraestrutura para isso. Então, eu acho, doutor Tiago, que em caso de descumprimento, como em princípio a minha solução mais adequada foi aquela sugerida pelo professor João Aguirre de suspender a prisão civil em absoluto, eu acho que talvez até depois da pandemia se pudesse cogitar alguma medida sancionatória mais incisiva, de desobediência, uma resposta até criminal, mas eu acho que pelo menos enquanto nós estivermos assim, a sanção para mim não seria cabível a passagem para o sistema do regime prisional fechado, não. Eu acho que, em princípio, a lógica da gente lembrar que é uma prisão civil, mal ou bem, que é uma prisão coercitiva, me leva a crer que seria meio extremo demais, ainda que tenha havido descumprimento da prisão domiciliar, levar ao regime prisional fechado mesmo. Eu entenderia por, olha, vamos esquecer, melhor solução, vamos esquecer a prisão civil por enquanto, e quando as coisas voltarem ao normal, a gente avalia essa conduta pregressa e vê que tipo de sanção vai ter pelo desrespeito e tal. Mas o ideal seria sequer combinar a prisão domiciliar e determinar, olha, vamos fazer a penhora que ele tiver para penhorar e quando passar a pandemia, se ele ainda não tiver pago, ainda vai poder combinar a prisão. Até porque tem essa questão também, né? Combinar a prisão agora acaba esvaziando a prisão no momento em que ela teria, efetivamente, ela cumpriria o seu papel, que seria de pressionar esse devedor a efetivamente pagar, né? Porque, incrivelmente, o dinheiro aparece, viu? Pelo menos na prática. Nessas horas, né? De algum lugar. Bom, a pergunta que o senhor leu que foi da pessoa que está só com o nome de iPhone, talvez. Foi isso? Isso, foi. Aqui o Guilherme Feller, meu assistente, inclusive, está aqui. Boa noite, Guilherme. Obrigado aí também por auxiliar também, inclusive vai refletir no nosso trabalho, né? Seria o seguinte, em uma situação em que determinado comércio foi obrigado a ficar com as portas fechadas em razão de decretos advindos da situação de pandemia, o locatário está autorizado a buscar medidas de flexibilização do valor do aluguel, com base nas teorias de imprevisão ou onerosidade, ou a questão deveria ser mais travada sob o viés de fato do príncipe e a transmudar eventual ônus da figura do locador para o Estado? Essa é uma ótima pergunta. Espero que o Guilherme não tenha sido obrigado pelo chefe dele a estar aqui presente, assistindo, mas é uma excelente pergunta. Foi também objeto de um debate rico
A minha opinião nesse sentido é de que realmente não há como você determinar que foi o fato do príncipe no sentido de impossibilitar a prestação contratual. Porque, mal ou bem, num contrato de locação, você aluga o imóvel, você ganha o direito a ocupar o imóvel. E o imóvel está ocupado. Tudo bem, ele está servindo como depósito, ele perdeu toda a sua finalidade, ele não está prestando, mas ele está lá. Então, eu não acho que seja um caso de resolver o contrato ou suspender como lá dos efeitos do contrato por fato do príncipe. Mas eu acho, sem dúvida, é uma razão para rever esse contrato. O ideal nessas situações é a renegociação. Do bem defendido, o professor Anderson Schreiber, por exemplo, tem uma tese de titularidade lá no Bravo, colega e amigo, sobre o dever de renegociar, publicada há pouco tempo atrás. A gente falou até que ele parece previu e antecipou essa situação. De fato, eu acho que esse é o tipo de situação e por uma questão de boa-fé contratual, ambas as partes têm que tentar renegociar, mesmo que não cheguem a um acordo, pelo menos fazer esse esforço. Mas se não houver renegociação, eu acho que é a base, sim, para uma revisão do valor da prestação, já que nessa situação ele realmente não está podendo fruir como poderia fruir, como se esperava fruir naquela situação. Houve um fato imprevisível que, de fato, mudou muito o valor de mercado daquele imóvel. É interessante aqui observar, respondendo a pergunta do Guilherme ainda, a diferença da locação residencial e a locação não residencial, né? A locação residencial não há nenhuma razão para se rever, ao contrário, né? A gente está usando nossos imóveis aqui residenciais até mais do que costumava. Mas a locação não residencial, locação empresarial, comercial, sofreu muito, né? Uma desvalorização. O imóvel, hoje em dia, você não podendo usar ele como loja, não podendo abrir quando tem um decreto municipal, eu acho que é base, sim, para uma revisão do valor do aluguel, mas não para uma extinção ou suspensão absoluta do contrato, não. Acho que isso... Então, porque a gente tem que lembrar também que o princípio da conservação nessa hora se coloca, é muito importante. A gente tende a pensar, poxa, mas é uma injustiça, vamos acabar com o contrato, vamos suspender o contrato. Mas, mal ou bem, os contratos são o que estão mantendo a gente funcionando aqui, né? Estamos conversando aqui porque contratos estão sendo cumpridos, estamos recebendo comida em casa porque contratos estão sendo cumpridos. Então, sempre buscamos evitar, na medida do possível, a extinção ou suspensão de qualquer contrato. Vamos tentar rever para estipular um valor que seja justo, que seja viável para ambas as partes, até essa situação se equilibrar de novo. E, professor, o senhor acredita também que essa pretensão de rever o valor de uma prestação periódica em determinado contrato, ela também, para isso, também deve ser levada em consideração, eu não sei nem como expressar, seria talvez o relevo ou a importância, o quão mais próximo de necessidades primárias do que voluptuárias, para que haja esse tipo de revisão, como, por exemplo, nos deparamos recentemente, também em Caldas Novas, com ações de revisão do contrato de fornecimento de água quente. Ou seja, aparentemente algo de mero deleite, né? E talvez fosse o caso, então, de, então para, né? Em vez de exigir, né, que ele continue pagando os seus funcionários e repassando, né, a água da mesma forma. Eu tenho uma leve inclinação para entender que, mesmo diante de pandemia, em situações assim, voluptuárias ou de mero deleite, haveria, então, talvez uma falta de interesse em tentar, né, reduzir parcelas, enfim, eu não sei se até que ponto, ou o direito ao lazer, a gente pode colocar assim como algo também importante, mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião quanto a esse ponto. Eu acho que cidades como o Rio, e aí eu acho que vocês também sofrem com o calor, a água quente pode parecer talvez um pouco voluptuária, né? Talvez numa cidade lá no sul não seja tão assim, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que levar em conta, sim. A gente tem que tomar cuidado, porque essas ações de revisão, em princípio, os contratos devem ser cumpridos como foram avançados, né? Então a gente tem que tomar cuidado para verificar se de fato a pandemia gerou um problema de desequilíbrio interno ao contrato. Porque a gente tem aqueles, comentando há pouco, a gente tem os desequilíbrios externos que às vezes são, uma das partes perdeu o emprego, está recebendo, está doente, está com problema de saúde e tal. São situações terríveis, mas que não caem dentro dos institutos do Código de onerosidade excessiva, de impossibilidade. Então,
para haver revisão, tem que, de fato, aquela prestação ter ficado desequilibrada, ter mudado de valor significativamente. Mas eu acho, de maneira geral, doutor Tiago, que a essencialidade do bem certamente deve ser levada em conta na hora de decidir qual dos vários remédios jurídicos que a gente tem a dispor, qual deles é o mais adequado, né? Naturalmente, me parece que num contrato com bem essencial, as medidas de revisão devem ser ainda mais priorizadas do que as medidas de resolução, de extinção dos pactos. Enquanto, ao contrário, talvez num contrato mais voluptuário, que se verifique esse desequilíbrio, seja mais cabível uma resolução, uma extinção daquele negócio. Eu acho que, nesse sentido, entra essa escolha, essa adequação dos remédios a serem aplicados, dos vários institutos jurídicos possíveis a serem aplicados, entra essa avaliação de essencialidade dos bens. A doutora Tereza Negreiros tinha um trabalho sobre o paradigma da essencialidade, que era justamente defendendo que nos contratos a gente deve levar em conta o quão essencial é o objeto do contrato na hora de decidir as normas aplicáveis. Eu acho que essa é uma boa linha argumentativa aqui para avaliar isso. Olha, realmente bens essenciais, desempenham uma função social especialmente relevante, esses contratos vão ter um tratamento jurídico diferenciado aí, em comparação com outros negócios. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos ver aqui as outras perguntas. Aqui uma pergunta aqui colocada, né, no ambiente público. O senhor entende que cada ação teria que ser analisada individualmente para se verificar a causa de desequilíbrio? Enfim, acho que o senhor tocou também nesse ponto. Como exemplo, no caso de mensalidades escolares. Minha colega, a colega que está com um iPhone, a Alessandra Contígio. Boa noite, Alessandra. É que eu não tinha verificado aqui também o seu nome no cadastro no Zoom aqui. Acho que é uma pergunta ótima, doutora Alessandra, agradeço a pergunta. Eu acho que em alguns casos talvez seja passível de uma ação civil pública geral, mas tenho dúvidas sobre a questão das mensalidades escolares, porque eu acho que vai variar muito dependendo do tipo de estabelecimento que tiver em jogo. Eu estava comentando aqui, olha, estabelecimento universitário, estabelecimento escolar, talvez nessas horas me denuncio, doutor Tiago, a minha idade, porque eu ainda sou do tempo do segundo grau e primeiro grau, mas acho que é ensino médio, ensino fundamental, tal, creche. Eu acho que varia muito o grau de impacto que a pandemia vai ter na hora em que se passa para o ensino à distância. E eu acho também que cada instituição de ensino está tendo uma postura, às vezes, diferente com relação a atender os interesses dos seus clientes, né, dos seus educandos. Então, eu acho que isso vai ter que ser levado em conta nessa sintonia fina. Olha, às vezes, essa instituição de ensino aqui se virou do avesso para conseguir um sistema de educação online, os professores estão todos trabalhando. Eu, por exemplo, na instituição de ensino que eu dou aula aqui no Rio, a instituição de ensino realmente trabalhou em dobro para conseguir oferecer e manter para os alunos um sistema de qualidade de ensino à distância. Então, eu acho que algumas instituições de ensino estão conseguindo suprir essa necessidade. Outras talvez fiquem mais aquém. E eu acho que numa ação revisional de ponderação de valor, isso teria que ser levado em conta. Porque se a lógica olha, eu ainda estou recebendo serviço, mas estou recebendo uma qualidade inferior, numa quantidade, numa modalidade que não é adequada, a gente vai ter que, para calcular a revisão, calcular o quão prejudicado esse relacionamento contratual ficou, o quanto faltou dessa prestação. Então, eu acho difícil ter uma sentença que, de forma coletiva, reduza todas as mensalidades. Aqui no Rio, a gente está tendo muita controvérsia, porque houve uma lei estadual determinando o desconto de mensalidades e que já tem algumas decisões reconhecendo a inconstitucionalidade dela. Eu acho muito complicado fazer esse tipo de generalização no caso específico das mensalidades escolares. Mas não sei se talvez em outras situações seja possível fazer. Eu não descartaria a possibilidade de uma ação civil pública para revisão de algum tipo de contrato. Confesso que eu não tenho em mente algum exemplo aqui que possa acontecer. Mas, pelo menos nesse caso das mensalidades, eu acho que seria problemático trabalhar com isso de forma genérica, de forma absoluta. Pronto, é que eu tinha feito uma alternância aqui de vídeo equivocada. Professor, aproveitando o gancho aqui da mensalidade escolar,
cumpre também observar que, no caso, até a gente tocou nesse assunto num evento anterior que tivemos, um seminário de Direito do Consumidor, da qual, inclusive, a Cláudia Lima Marques também participou. O desembargador Marcos Ferreira da Costa comentou com a gente sobre a natureza desse pagamento, né, que o aluno ou o pai do aluno faz à instituição de ensino, de não ser até propriamente, até a nomenclatura mensalidade, dá uma conotação de assinatura, né, de um serviço ele colocar à disposição indefinidamente, de forma a prolongar, um Netflix educativo, né, vamos dizer, mas que, na verdade, deveria ser interpretado de um contrato anual de X horas de aula presencial que foram contratadas, e além, claro, o ensino infantil e fundamental tem um aspecto também de socialização, né, aprendizados que somente com a presença física se poderia alcançar. E se lá na frente, pós-pandemia, os consumidores vão ter algum direito vai ter que repor aula, vai ter que... Bom, eu contratei aqui 400 horas presenciais de escola, cadê elas, né? Então, assim, eu não sei até que ponto essas aulas também virtuais vão substituir no todo ou em parte, se vão fazer alguma compensação parcial sobre isso. Enfim, como é que o senhor também pensa sobre esse adimplemento? Já que ninguém é obrigado a receber uma obrigação diversa, ainda que mais valiosa, como é que o senhor enxerga ou vai haver, sim, flexibilização, apesar de se tratar de relação de consumo? Né? Como é que o senhor enxerga essa questão do adimplemento exato, né, da obrigação contratada, vamos dizer? Ótima questão, doutor Tiago. Eu acho que o nosso artigo 313, né, do Código Civil coloca lá: o credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa. De fato, há esse direito, nas relações de consumo isso é ainda mais forte, mais intenso, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para esse direito não ser exercido de uma forma abusiva, né? Tá compatível com a boa-fé, tá compatível com a função social. Eu talvez seja meio suspeito, eu acho que eu sou professor antes mesmo de ser advogado. Então, eu sempre vejo com uma certa reticência trabalhar essa relação de educação, essa relação de ensino de uma maneira tão toma lá da cá, né? Olha, paguei por tantas horas, você não me deu tantas horas, tal. Como a gente estava discutindo na outra pergunta da doutora Alessandra, eu acho que é muito difícil a gente generalizar uma solução. Eu acho que, de modo específico, a gente tem que ver em que medida a instituição de ensino conseguiu suprir as necessidades do aluno diante daquelas circunstâncias. Até que ponto isso foi possibilitado, foi ofertado. É claro que o ensino à distância não é igual ao ensino presencial, e quem contrata ensino presencial não quer ensino à distância. São coisas diferentes, são situações diferentes, são métodos de ensino diferentes. O ensino à distância está sendo muito complicado. E eu acho que a maioria das instituições sequer conseguiu, e nem sei se seria o caso de tentar, transformar no ensino à distância. Na verdade, o que foi feito foi meio que uma adaptação de um ensino presencial remoto, né? O ensino à distância, não sei se essa experiência se popularizou muito agora com os cursinhos para concurso, né? Aquela coisa, você grava videoaulas e fica lá assistindo, tal, faz os exercícios online, tal. Mas digo, na minha experiência, a gente, na verdade, está fazendo dar as aulas, tentar mecanismos de interação muito próximos ao que é o ensino presencial. Então, alguns professores optaram por fazer aquele sistema justamente de videoconferência com os alunos, e aí o aluno pode perguntar ao mesmo tempo. Outros gravam vídeo, mas se dispõem depois a responder as dúvidas, a estar presente online e tal. Então, no fundo, não houve, eu acho, uma transformação do ensino presencial em ensino à distância. O que houve foi uma adaptação do ensino presencial para o que era possível fazer diante dessas circunstâncias. Eu te falo a experiência, por exemplo, eu trabalho do aula tanto numa instituição particular como numa instituição pública. A instituição pública, por dificuldades naturais da própria instituição, não pôde fazer o que a particular fez, de dar esse salto para o ensino remoto. E aí os alunos realmente perderam um semestre de aula, vão ter dificuldades enormes agora com isso. E as instituições públicas estão buscando soluções para também não prejudicar nenhum aluno que tenha dificuldade de acesso, não ficar para trás.
Então, eu tenho a impressão que a gente tem que levar em conta em que medida as instituições de ensino particulares se esforçaram para, dentro do que era possível, manter a relação de ensino. Não foi a situação ideal, sem dúvida, não foi aquilo que, estrito sensu, foi previsto no contrato, né, o número de aulas presenciais que foi contratado, mas eu acho que também seria desequilibrado colocar para a instituição do ensino ela sofrer sozinha todos os ônus decorrentes da pandemia. Né? A instituição do ensino também não é imputável, não é culpada por ter havido uma pandemia. Então, eu acho que se a gente verificar que, em dadas circunstâncias, a instituição de ensino ofereceu o que era possível oferecer aos seus educandos, aos seus consumidores, né? Naquelas circunstâncias, sem graves prejuízos para a sua atividade de ensino, sem graves prejuízos para a aprendizagem, eu acho que é possível manter esses contratos funcionando nos termos que estão dentro das circunstâncias. Agora, eu acho que realmente a gente tem que avaliar o quanto foi prestado pela instituição de ensino para esses consumidores. Muito bom, professor. Mais algum colega que gostaria de formular alguma pergunta, seja por áudio ou por escrito? Bom, me parece que aqui já está, acredito que tudo solucionado. E o professor também gostaria de aproveitar o ensejo e fazer uma derradeira pergunta sobre contratos também, né, em pandemia. Discutimos também em outros seminários, e o interessante é que nos seminários também, nos eventos online, nas palestras que a gente assiste, até porque tudo isso gera dúvida em todos, né, inclusive aos doutrinadores, aos ministros, enfim, sobre o que vai acontecer ou qual é a melhor solução para cada caso, né? E a pluralidade de perspectivas, isso enriquece bastante a gente. E eu gostaria também de ouvir o seu posicionamento do que falamos na conferência com o professor Rodrigo Mazei, que também citou o Schreiber sobre o dever de renegociar. Primeiro também, se o senhor concorda como um dever, ou se é um dever que natureza seria um dever anexo decorrente da boa-fé objetiva ou não. E aí que está, a partir, em caso positivo, deixa eu até saber também, professor, senão minha pergunta prejudica. O senhor é a favor, então, do dever, né, de ter uma obrigação? Tá. Então, vamos lá. A partir, fixando a premissa de que há um dever, aquela parte que está em situação menos favorável, que é renegociar. Ela também, não só a que está em situação favorável, tem o dever de se abrir à renegociação, mas também quem está mais desfavorável tem o dever de procurar a renegociação. Ou seja, um dever bilateral. Salvo engano, salvo o melhor juízo. E partindo dessa premissa, poderíamos condicionar a configuração do interesse de agir de uma pessoa que busca renegociar a uma prévia tentativa, um prévio cumprimento do seu dever de tentar renegociar no plano extrajudicial, porque às vezes vemos ações em que as partes sequer se conversaram ou se ligaram e já entraram com a ação, né? Haveria, então, talvez um dever que respingasse, né, no interesse processual, de entrar no interesse necessidade de procurar o judiciário para buscar a renegociação dentro de um processo? Como é que o senhor enxerga essa situação, professor? É uma ótima questão, muito atual, né? Se tornou muito, muito importante. Eu fico até mais confortável sabendo que o professor Rodrigo Mazei, que é um amigo querido, eu admiro muito, também está seguindo essa linha. E realmente fui convencido, professor Schreiber, não só pela nossa amizade, mas pela densidade da tese que ele sustentou isso. Eu acho que há um dever de renegociar, sim. Eu acho que é uma decorrência do princípio da boa-fé.
que não é como que é um dever anexo, que é um dever lateral, e como dever anexo é um dever que obviamente tem que ser modulado conforme as circunstâncias se estiver trabalhando, ou seja, naturalmente a extensão, a medida, a forma como ele vai se colocar vai variar dependendo do tipo de contrato que estiver em jogo. Me parece que, embora seja naturalmente um dever para ambas as partes, mas a questão se coloca, na verdade, quando uma das partes quer renegociar e a outra resiste, a outra se recusa. Eu acho que aí é que haveria, de fato, um comportamento incompatível com a boa-fé, compatível com aquela ideia de colaboração, de transparência, retidão e lealdade que se coloca pelo princípio da boa-fé. Então, acho que há, sim, esse dever de entrar de boa-fé em negociações quando uma das partes vem interpelar a outra parte. Eu diria que depende sempre dessa iniciativa, doutor Diego, porque eu acho que não faz sentido exigir que ambas as partes tenham, a não ser que seja um contrato que realmente tenha uma função social, um interesse especialmente relevante para a coletividade, obrigar duas partes que não querem mais o contrato a elas entrarem em negociação previamente. Mas eu acho muito interessante essa questão que você levantou sobre a renegociação quase como uma condição da ação para admitir a revisão. Aqui no Rio... Configurar a pretensão resistida, né? Não sei. Exatamente, para comprovar, né, o interesse e necessidade. Aqui no Rio, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é um excelente professor, também um civilista renomado, levantou essa ideia e foi discutida na época do RJET. Se não me engano, o deputado Alessandro Molon levantou isso, sobre colocar no RJET isso, ou seja, como uma necessidade prévia ao ajuizamento de qualquer ação revisional ou ação de resolução por impossibilidade ou onerosidade excessiva, uma prova de uma tentativa de boa-fé de renegociação. Eu tenho a sensação de que isso só seria possível realmente por medida legislativa. Embora seja extremamente promissor e interessante, eu acho que não haveria como no nosso ordenamento, pelo simples princípio da boa-fé, impedir o acesso ao judiciário, limitar o acesso ao judiciário sob o argumento que as partes não tentaram primeiro entre si renegociar. Eu acho que o dever de renegociar já é bastante controverso, tem opiniões super legítimas que entendem que ele não é um dever, que ele não deve ser exigido, que ele não tem sanção. Então, eu acho que a gente sustentar ainda por cima que ele é necessário para acessar o judiciário seria dramático. Então, eu acho que não poderia, a não ser que se previsse isso, e acho que é uma previsão talvez complicada, eu acho que é uma questão mais de a gente ir reconhecendo aos poucos e construindo aos poucos essa cultura, né, da renegociação, tal qual eu acho há 10, 15 anos atrás foi necessário construir uma cultura de conciliação e mediação, e que hoje em dia o CPC incorporou e a gente reconhece a importância disso. Talvez a cultura da renegociação esteja começando ainda, então o primeiro passo é reconhecer, olha, uma questão de boa-fé é você se dispor a renegociar. Depois, talvez, como etapa processual ou pré-processual, a gente possa mais à frente cogitar isso. Ok, obrigado. Obrigado, professor. Acredito que não teriam mais indagações, já que nada no chat apareceu aqui para mim. Então, inclusive, já temos 1h40, né, de conferência. E... Eu falo demais, doutor Diego. Não, que isso. Na verdade, as dúvidas que foram bastante, né? O senhor até encerrou próximo ali de 1 hora de exposição, foram 40 minutos, basicamente, de dúvidas nossas. E obrigado por estar aqui até esse horário conosco, né? E responder as nossas indagações e compartilhar conhecimento. Muito embora nem sempre estivesse exatamente atrelado ao tema tratado, mas que são temas afins, né? Professor, então, mais uma vez, agradeço, tá, a sua disponibilidade. A Escola da Magistratura do Estado de Goiás está de portas abertas para o senhor, para exposições, para divulgações de seus trabalhos, obras científicas, artigos, papers que o senhor eventualmente tenha escrito ou esteja por escrever. Todos adoraram aqui a exposição, tem mensagens públicas e privadas aqui também, ressaltando a excelência da exposição, e não é demais dizer isso, professor, senão eu ficaria até mais calado quanto a isso, mas de fato eu posso lhe dar a garantia da minha sinceridade de que realmente foi bastante proveitosa, né? Essa troca de ideias também, além, claro, do conhecimento transmitido verticalmente, né? Esse debate, né, também
entre colegas é muito salutar, né? E, sobretudo, pela seu grande nível acadêmico, que eu acredito até que nenhum de nós aqui nesta sala de conferência tem, né, tamanho gabarito acadêmico. Mas então agradeço, tá, professor? Obrigado, né? Obrigado mesmo, de coração. Vou transmitir também disponibilizar esse link exclusivamente aos colegas, né? Não vamos tornar público em geral essa conferência nossa, né? Como já acertamos quanto a isso. E vai ficar, nós vamos incomodá-lo novamente, viu? Para eventos futuros da escola, sobretudo na pós-pandemia, né? As conferências online já estão meio que desgastando, né? Querendo ou não, todo dia talvez deve ter umas 3 conferências aí importantes pelo Brasil, mas enfim, gostaríamos também, seja online, seja presencial, de contar com a sua presença em novas oportunidades da escola. Tá? Então, sinta-se aí abraçado e aplaudido por todos nós, e queremos vê-lo novamente. Imagina, doutor Tiago, eu que agradeço a você e a todos os que estavam presentes aqui, agradeço o convite da SMEG, acho que as oportunidades são preciosas para nós debatermos, acho que as perguntas, na verdade eu saio daqui mais enriquecido que vocês, porque a questão acadêmica, a experiência prática nunca é pouco importante, né? É sempre fundamental, então é uma troca preciosa para mim, fico super lisonjeado que tenha sido satisfatório e estou à disposição para futuros convites. E olha, se vocês quiserem disponibilizar, o que eu tinha sugerido na época era só que a gente não fizesse ao vivo para não prestigiar, mas se quiser disponibilizar publicamente também, se os colegas não se incomodarem, eu também estou de acordo, não tem problema nenhum. Não. Só falei para um pouquinho isso para não criar. Às vezes as pessoas ficam mais tímidas, né, durante o processo. Aqui a gente pode fazer uma pergunta de uma maneira mais informal, debater com mais tranquilidade, aí depois a gente divulga para o grande público. Fica super à vontade, tem a minha autorização. Então, obrigado, professor. Faremos, então, tá? Nós vamos dizer, subir o vídeo para a nossa nuvem, né, e disponibilizar. Tá ótimo. Se tiver alguma parte que eu tiver saído mal, você edita para cortar, tá? Com certeza não. Eu que com certeza devo ter, aí não paro, inclusive, de sumir as palavras, né? Enfim, não sou tão bom orador, né? Enfim, a pandemia nos exigiu também nos transformarmos em mestres de cerimônias, né? Então, acaba que eu estou pegando o ritmo aos poucos, né? Não era muito assim da minha praia, mas estou tentando. Foi excelente. E obrigado também aos colegas que estão aqui, tá, presentes até essa hora. Alguns já se retiraram, claro. Para quem quiser um certificado de participação, né, para qualquer finalidade que queira, pode mandar um e-mail para a ESMEG, que é esmeg@esmeg.org.br. Tá? Só pedir, eu já tenho aqui anotado os colegas que participaram, a gente só confere lá quem estava e a gente emite o certificado gratuitamente, encaminhando um e-mail para vocês, tá? Para quem tiver esse interesse. Então, obrigado. E anunciar também, professor, aproveitar o ensejo também, né? Sempre é bom aproveitar esses momentos só para anunciar o nosso próximo evento, me permita. Na próxima quinta-feira, então, no dia 25 de junho, às 19 horas, teremos uma aula magna com o professor Marcos Bernardes de Mello. O pontiano Marcos Bernardes de Mello falará com a gente sobre a teoria do fato jurídico e o ato processual inexistente. Esse último ato processual inexistente foi a última obra dele escrita, né, escrita por último, na verdade, em 2015. Né, e também ele vai associar, então, a teoria do fato jurídico com o direito processual. Vai ser bem interessante também, quem quiser participar. O senhor também fica à vontade, nós vamos subir também o vídeo para o YouTube também. Tá? E fica, então, o convite, já temos no nosso Instagram. O senhor não tem Instagram, não é? A gente tentou procurar marcá-lo, né, no nosso card
de divulgação, mas Não, encontramos. a gente usa essas redes sociais para divulgar decisões, importante, tá, mas não tem Instagram pessoal, não. Sou um arcaico. Perfeito. Tá ok, professor. Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos. Até o próximo evento. Obrigado a você. Até logo. Até mais. Boa Um noite. abraço a Deus. Um todos. abraço.